Hi everyone! A nossa aula de hoje vai ser um pouco sobre um tópico cultural bastante interessante de um dos países que falamos no início das nossas aulas esse ano, que é um dos países que falam a língua inglesa, que é Ireland, a Irlanda. A nossa aula de hoje também vai falar sobre o St. Patrick's Day, que é um feriado, uma festividade muito marcante da cultura irlandesa. Nós vamos conferir os símbolos, a origem e vários aspectos relacionados a como se formou esse feriado até o que nós temos no dia de hoje. Nós conhecemos como símbolos e as características, como as pessoas comemoram, certo? Ireland and St. Patrick's Day. Ireland, a República da Irlanda, tem como capital Dublin. Ela se localiza, como vocês estão vendo aí, em vermelho. Coloquei uma setinha para mostrar onde é que nós estamos no Brasil. Por pesquisas pelo Google Voos, atualmente, o tempo de ida para a Irlanda, saindo aqui de Fortaleza, chega a ser por volta de 27 horas, ainda com 2 paradas em aeroportos, para vocês verem também a distância, né? Então, pessoal, eu coloquei a imagem no mapa mundi para vocês verem onde está situado esse pequeno país maravilhoso, cheio de curiosidades, que é a Irlanda, República da Irlanda, tá bom? Os idiomas oficiais, ou seja, os idiomas, as línguas que são faladas lá, primeiramente é o inglês, English, e no Irish. Então, inglês e o irlandês. A língua inglesa, ela prevalece sobre o irlandês, no caso do uso. A bandeira, como vocês estão vendo, é green, white and orange. A bandeira da Irlanda, a gente diz em inglês, Ireland flag, que é motivo de muito orgulho da nação. E como vocês estão vendo ao lado, na imagem da bandeira, existe também uma figura bem conhecida, mitológica, né? Que é o duende. E ele está segurando um trevo. Então, vocês vão saber por que motivo que está situado ao lado da bandeira e por que traz essas cores, né? Vocês podem até perceber que as cores bem fortes relacionadas à bandeira. Uma curiosidade que eu trago, parte histórica da Irlanda, é os castles. E são castles, os castelos. Gente, muitos castelos lindos. Vocês podem conferir olhando no Google, no YouTube também. Tem muito material maravilhoso sobre a Irlanda, sobre qualquer canto do mundo. Então, mais uma vez, a internet tem esse papel de nos conectar com conhecimento. Agora só nos resta saber usar, né, a internet de forma consciente em busca desse conhecimento, em busca de toda essa maravilha. Olha, por meio dessa pesquisa, eu conheci, para fazer esse material para vocês, eu tive a oportunidade de conhecer muito mais do que eu já sabia da Irlanda. Então, convido vocês a abrir o Google, pesquisarem esses castelos. Tem os tours pelos castelos. E eu vou colocar aqui embaixo no nosso vídeo curiosidades sobre como era a vida nos castelos, o que as pessoas faziam. Mas, continuando o nosso tópico, a pergunta que está em cima, né? How many castles are in Ireland? There are 30,000 castles. Uau! Por volta de 30 mil castelos que existem na Irlanda. Não é a teacher que inventou essa informação, não. Vocês podem conferir onde tem escrito aí, fonte. Tá certo? Esse site ele tem uma base histórica de mapeamento sobre os castelos e tudo que envolve, tá bom? Esse país maravilhoso que é a Irlanda. Uma curiosidade bacana, o Irish Breakfast, que é o café da manhã irlandês. Olha que prato, né? Aqui no Brasil, vamos comparar, claro, nossa cultura, né? Mas comparar não só, nós temos que valorizar as duas culturas, que elas são diferentes, vieram de caminhos diferentes, mas eu falo comparar, mas no sentido de valorizar, tanto a nossa como a deles, o aspecto cultural, né?
Por meio das pesquisas, eu descobri que esse prato de comida é praticamente a principal refeição deles. Tá certo? Então, no café da manhã, eles têm toda essa comida. Vocês estão vendo aí um feijão, que eu pesquisei, diz que é um feijão doce. Muita proteína, que é o bacon, os ovos, as carnes. Os feijões que eu já comentei, os vegetais. Toasts, né, que é torradas. E após essa refeição do breakfast, eles têm o lunch, que é o almoço. O almoço deles é praticamente um lanchezinho. E a refeição mais elaborada, a refeição mais parecida com esse prato cheio que vocês estão vendo aí, eles só comem à noite. Então, é completamente o oposto da nossa. Aqui no Brasil, como é que a gente faz? Café da manhã, um pãozinho com manteiga, um café. Lá, agora, na hora do almoço, aqui no Brasil, a gente faz o quê? Bota um prato de comida, né? Com feijão, arroz, macarrão, carne. E, à tarde, um lanchezinho. À noite, pessoas que comem, outras pessoas que não comem, né? Mas não é diferente. Essa forma que eu quero que vocês reflitam. Certo? Então, é uma curiosidade que eu trago hoje para a aula. Outra curiosidade sobre Ireland, sobre a Irlanda, é as eleições. Como é que a gente fala em inglês esse tópico? Ireland Elections. Como é feita essa Ireland Elections, as eleições irlandesas? Eu vou ler para vocês agora em inglês, tá bom? Ireland is a republic that is governed by a president who is chosen by means of rapture. The presidential term runs every 7 years and the president can be re-elected once. A Irlanda é uma república, ou seja, ela é governada por um presidente, que é escolhido por meio do arrebatamento, que é por meio da escolha, como nós fazemos aqui no Brasil, né? O mandato presidencial ocorre a cada 7 anos e o presidente pode ser reeleito uma vez. Olha que incrível, que diferente, né? E aqui no Brasil, como é que é? Nós temos um presidente também, que nós votamos, e ele permanece no poder de 4 anos. E ele pode ser reeleito, tá certo? Então, é bem diferente, não é verdade? E vou falar um pouco sobre o St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício, que é um dos feriados mais importantes e mais comemorados lá na Irlanda, tá certo? Esse feriado surgiu em 1903 como uma comemoração religiosa da vida desse santo homem. Ele acontecia sempre no dia 17 de março, porque é o aniversário da morte dele. O São Patrício, ele nasceu no século IV, na Inglaterra, certo? Ele não nasceu na Irlanda, apesar dele ser patrona, tá certo? Ele viveu num país, na Inglaterra, do país de Gales, que é Wales, até os 16 anos. Aí aconteceu um fato que mudou rapidamente assim, tudo da vida dele e o destino dele. Ele foi raptado por piratas e foi vendido como escravo na Irlanda. Ele viveu em cativeiro por 6 anos, como começou a se aproximar da religião católica. Ele conseguiu fugir da prisão e voltou lá para a Inglaterra, para o país dele, né? Que é o país ao lado. Estudou por 12 anos no mosteiro e acabou se tornando um bispo. Em 432, alegou ter recebido um chamado para regressar à Irlanda, porém como bispo para a evangelização dos irlandeses. O folclore irlandês alega que um dos seus métodos de evangelização incluía o uso de um trevo de 3 folhas para explicar a doutrina da Santíssima Trindade para os irlandeses. Depois de quase 30 anos de evangelização, Patrício faleceu no dia 17 de março de 461 e, de acordo com a tradição, foi enterrado em Downpatrick. Com o passar dos anos, a cor verde e sua ligação com o dia de São Patrício aumentou. St. Patrick's Day is a global celebration of Irish culture on or around March 17th. Its particular remembers St. Patrick, one of Ireland's patron saints who ministered Christianity in Ireland during the 5th century. What do people do? O que as pessoas fazem então nesse dia?
St. Patrick's Day is celebrated in many parts of the world, especially by Irish community and organizations. Many people wear an item of green clothing of the day. Parties featuring Irish food and drinks that are dyed in green food color are part of the celebrations. Vimos anteriormente a parte histórica do dia de São Patrício, a cor verde, a sua ligação com o trevo que ele explicava a Santíssima Trindade, foi cada vez mais se tornando forte. Além das pessoas usarem verde, como vocês estão vendo na imagem, e itens característicos, né, de símbolos do St. Patrick's Day, eles também realizam vários desfiles, organizam vários eventos, tudo relacionado a esse dia, essa festividade. E como nós sempre temos nas festividades, é muito importante os símbolos, né? O primeiro deles que vocês estão vendo é o boot, que é a bota. O segundo símbolo que vocês estão vendo é o pot, que dentro dele tem gold. Por isso a gente chama o termo a pot of gold, que é o pote de ouro. Terceiro símbolo, shamrock. O que é o shamrock? É o trevo de 3 folhas. A planta já era considerada pelos povos antigos um símbolo de boa sorte na Irlanda. Então, conta-se a lenda do St. Patrick's Day que ele utilizou essa folha para poder simbolizar como metáfora a Santíssima Trindade, para explicar que cada parte dessa folha é unida, né? Seria um pai, o outro lado da folha o filho e o Espírito Santo, todos ligados a Deus como um só. O quarto símbolo que vocês estão vendo, a pronúncia é pipe, que é cachimbo em português. O leprechaun, ele em português significa duende, é uma figura, um símbolo do folclore celta, certo? E por que tem a ver com o dia de São Patrick's Day? Em 1959, a Walt Disney Pictures lançou um filme, e nesse filme trazia a imagem de um duende verde simpático, bem alegre, bem diferente e irritadiço do folclore irlandês. Aí foi logo assimilado à Irlanda e, em geral, ao dia de São Patrício. Como nós vimos na figura anterior, né, questão do cachimbo, do pipe, a gente vê sempre associado também às figuras criadas, né, ao leprechaun, ele utilizando o cachimbo duende. E o pot of gold, que a gente viu na página anterior, vocês podem conferir. Nós temos também associado ao leprechaun, né? O pote de ouro que ele esconde no fim do arco-íris. Então, todo esse histórico, tudo que se vê atrelado ao St. Patrick's Day, ao pot of gold, ao rainbow, o arco-íris, ao leprechaun, tá certo? Tudo tem esse histórico da indústria cinematográfica. Dentre os símbolos que nós temos presentes, né, não pode faltar o Irish, que é o irlandês, ok? Beer, que é a cerveja, que é muito utilizada nas comemorações, certo? Principalmente a cerveja na cor verde, né? A green beer. Você vê muitas pessoas no dia de São Patrício brindando com essa bebida característica de lá. E claro, também um símbolo, a flag, a Ireland flag. A bandeira irlandesa não pode faltar, um dos símbolos dessa festividade. Candle, a vela. O próximo símbolo que nós estamos vendo é o Irish Coffee, que é uma bebida à base de café, uísque irlandês, açúcar e chantilly, que também é utilizado no dia e é bastante característico do país. Celtic Cross, que é a cruz celta, que foi muito utilizado por St. Patrick's,
que aliou a cruz católica à cruz solar, que é de origem irlandesa, para criar a cruz celta, né? Em português, que é Celtic Cross, seria cruz celta. Agora vamos para fatos bem diferentes relacionados ao St. Patrick's Day. Curiosidades, enfim. St. Patrick was not Irish, como eu tinha comentado com vocês. Vocês estão vendo aí mapa, ó, Irlanda, Dublin, que novamente repito, é a capital da Irlanda, da República da Irlanda. E onde tem a setinha foi onde o St. Patrick's nasceu, tá certo? Na Inglaterra, no país de Wales, que é o país de Gales, traduzindo, tá bom? Então, ele não é irlandês. Outra curiosidade que nós estamos vendo é a First St. Patrick's Day Parade, que é o primeiro desfile que ocorreu em 1760, e foi nos Estados Unidos, New York, ok? Aproveitando esse assunto, o St. Patrick's Day é comemorado somente na Irlanda? Não, ele é comemorado em outros países também, mas de maneira mais forte na Irlanda, na República da Irlanda, tá certo? Eu elaborei para vocês algumas perguntinhas bem interessantes sobre o conteúdo de hoje, que é Ireland, a cultura irlandesa, um pouco sobre a cultura irlandesa, claro, e St. Patrick's Day, tá certo? A pergunta do quiz é, começando, how much do you know about St. Patrick's Day? Quanto é que você sabe sobre o dia de São Patrício, após ver nossa aula até agora? Question number 1. How many leaves does a shamrock have? A, 1, B, 3, C, 4 ou D, 6? Acertou quem fez a opção letter B, 3. Question number 2. When the St. Patrick's Day is celebrated? A, March 13th, March 17th, the March 18th, March 14th. Letter B, March 17th. Question number 3. What would you find a leprechaun hiding at the end of a rainbow? A pot of gold. B, shamrocks. C, marshmallows. D, a pot of silver. Letter A pot of gold. É um pote de ouro no fim do arco-íris, né? Where was St. Patrick's born? A, Ireland. B, Spain. C, Britain. Or D, France. Britain, país de Gales, lembram? Onde a setinha está apontando. Última questão. Last question. Question number 5. Which of the following is not associated with St. Patrick's Day? Letter A shamrock. B, a rainbow. C, a pot of gold. Or D, purple. Letter D, purple, que é roxo. Tem nada a ver com o dia de São Patrício, certo? Com essa nossa aula, eu espero que vocês tenham apreciado um pouco da cultura irlandesa e todas essas características que fazem esse país valorizarem cada vez mais também as pesquisas na internet, no Google, YouTube, que são plataformas maravilhosas que possibilitam nós aprendermos ainda mais sobre tudo, né? Sem sair da nossa própria... É como viajar sem sairmos da nosso próprio local, da nossa própria residência. Então, aproveitem o acesso que vocês têm. Pesquisem mais sobre o dia de São Patrício. E Happy St. Patrick's Day. Feliz dia de São Patrício para todos vocês.